Pessoal que já está entrando, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los nessa tarde. E já já nós vamos dar início à nossa live. Então sejam bem-vindos, pessoal que está entrando, é uma alegria estar recebendo todos vocês nessa tarde. A gente vai falar sobre constelações familiares, que é uma área que estuda-se a questão das ordens, a questão do pertencimento, do equilíbrio. Então vai ser uma tarde muito bacana para a gente se aprofundar em temas que vão enriquecer as nossas áreas emocionais e também contribuírem diretamente também na nossa espiritualidade. Então vamos aguardar a Elo entrar. Já já nós vamos dar início. Nós já vamos começar, a Elo está entrando aqui. Estou aguardando a conexão dela. Isso. Então, para quem está chegando, seja bem-vindo. Já envio o convite para a Elo, eu estou aguardando ela conectar lá e a gente já começa a nossa live de hoje. Oi, Elo, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo ótimo. Seja Consegui conectar. bem-vinda. Desde já te agradeço pelo convite não, pela resposta, né, em aceitar participar deste momento pessoal e a gente partilhar assim de um tema tão bacana que são as constelações familiares, uma abordagem terapêutica do Bert Hellinger que contribui muito na nossa humanidade, né? Ainda mais Perfeito. esses tempos que nós vivemos de muito ódio, de muita não aceitação pelas coisas que acontecem. Falar desse tema hoje, em meio a essa pandemia, eu acredito assim que seja realmente uma contribuição muito grande para todos aqueles que estão participando e que depois ainda irão assistir no Facebook ou no YouTube, né? Então, só para a gente É. começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, falar sobre o seu trabalho, sobre a sua abordagem, há quanto tempo você já está atuando nesta área, né? Legal, muito bom. Primeiro eu quero agradecer esse convite, né? Uma honra estar aqui conversando um pouquinho com você, com todo esse conhecimento, você que é teólogo, filósofo, sociólogo, enfim, tem uma infinidade de mestrados aí. É uma honra conversar com você. Meu nome é Eloni dos Santos Castro, no Instagram estou como Eloni Castro. Tenho licenciatura plena em pedagogia, sou terapeuta holística e já estou há mais de uma década, quase 15 anos, com as constelações familiares. E eu espero contribuir muito, Padre Jesus, nesse momento que realmente as pessoas estão
transtornadas, estão assustadas, digamos, por conta dessa pandemia. Já é comum, digamos, ter famílias que têm conflito, doenças, desavenças. Isso já acontece no cotidiano de algumas famílias. Sim, Imagine agora elas, como se tem usado um termo muito comum, estando confinadas no mesmo sim. ambiente, tendo que compartilhar, talvez até de ideias, de comportamentos que não são agradáveis. Então, eu gostaria muito de poder falar um pouquinho e é uma gratidão enorme estar contribuindo aqui. Olha, eu que agradeço. Então, hoje, assim, na hora que eu estava preparando, assim, né, os insights, aquela conversa que nós tivemos um pouco antes, eu estava vendo dois livros que eu tenho aqui sobre constelações. Um é do Certo, Bert Hellinger com a Gabriele Ronvel, né, Constelações Familiares, o Reconhecimento das Ordens do Amor. Um livro muito bacana, né? E outro perfeito. livro é As Ordens do Amor. Muito Aham, interessante também o livro dele, né? Então, quando eu entendi. estava lendo um pouco sobre a bibliografia do Bert Hellinger, a gente vê aqui que ele foi filósofo, teólogo, pedagogo, foi sacerdote, trabalhou durante 16 anos na África, né? Certo, Depois ele deixou o ministério e ele também trabalhou muito com a psicanálise, né? Então, algo que me chamou muito a atenção na teoria dele é que por certo. trás dessa técnica da constelação sistêmica, a gente Aham, percebe muita questão do inconsciente coletivo, né? Aquela ideia perfeito. do inconsciente coletivo, das coisas que chegam até nós, das coisas que Uhum, vieram geneticamente até nós. E um dos pontos fundamentais na teoria que ele trabalha é quando ele fala sobre os emaranhados. Eu achei muito certo. interessante esse ponto que ele trabalha na teoria. Eu até grifei Aham, um trecho desse livro aqui para uhum, iniciar a nossa conversa, né? Ele diz perfeito. assim, ó, averiguar no sistema familiar se há algo emaranhado nos destinos de membros anteriores. Alguém na Aham, família, às vezes, retoma e vive inconscientemente o destino de um familiar que viveu antes dele. Então, assim, só para quem está chegando, que não conhece muito essa linguagem do emaranhado, do inconsciente, só para eu poder contextualizar, seria mais ou perfeito. menos assim. Vamos supor, uma pessoa que na família, às vezes, teve alguém que bebeu demais. E de Ah, repente, na vida atual, ela está passando por uma dificuldade, e de repente ela está tomando o mesmo caminho que um tio lá atrás, às vezes, também tomou, no momento que não soube resolver a situação, e às vezes escolhe também o caminho da bebida. Seria mais ou menos isso, esta questão do emaranhado, Elô? Falando sobre o inconsciente, da gente se identificar. O que seria? a alma coletiva, como o Bert Helling nos fala, repetições de histórias que se tornam padrões. É o que se diz, Sim, passa de geração para geração, né? Ah, teve uma história lá do avô que era alcoólatra, de repente o filho se tornou alcoólatra por lealdade familiar e o neto sim, também vai dar continuidade. Por exemplo, o que é essa lealdade? Veja bem, Jesus, são registros que nós temos nas nossas emoções muito intensas, entendeu? Então, esses registros, eles trazem uma lealdade com o amor cego, com o amor oculto, porque se dissesse simplesmente, eu vou repetir isso porque minha mãe fez, né? Ou filho homem, vou repetir a história do meu pai. Conscientemente, se a história não foi boa, como que eu vou repetir? Esse é o amor oculto. Então, no nosso dia a dia, nós estamos convivendo com situações que a gente sabe, mas é um saber aqui, coisa que a alma sabe, mas não consegue transmitir para a mente. Então, nessa lealdade familiar, a tendência é repetir essas histórias por conta de uma prova de amor. Então, sim, esses registros emocionais, né, quando a pessoa se dá conta, vamos pegar uma doença aí, vamos pegar uma coisa já mais séria, um câncer. Quando você fica sim, sabendo de uma pessoa que tem um câncer, logo, se você pesquisa a história, você descobre que na geração anterior, a mãe, a avó ou uma tia também teve. E talvez numa anterior a esta também. Tá? Então, sim, nós temos essa tendência de repetir por conta dessa lealdade. É um amor que, mesmo que você não queira, você pratica. Você quer ver um exemplo? Pega e conversa com uma mãe que está com um filho doente. E a mãe ama sim, profundamente aquele filho. E quando ela olha para o filho, ela sente a dor dele, ela diz: ai, que vontade de trazer essa dor para mim.
Se eu pudesse, eu tiraria a sim, doença dele e eu traria isso para mim. Eu sofreria no lugar dele. Então, porque a mãe quer trazer, só que não, as coisas não podem voltar, elas são contínuas. Da mesma sim, sim, forma, o filho, por amor à mãe ou ao pai, ele diz: eu vou tirar isso de você e vou trazer para mim. Então, sim, essa lealdade, essa prova, ele pratica esse amor inconsciente, esse amor oculto, e às vezes ele chega a adoecer para dividir aquela doença do pai ou da mãe. Ele passa a beber para compartilhar dessa bebida com ele. Chega a dar, olha que interessante. eu dou a vida por vocês. Então, quando uma criança desiste de viver, ela está trabalhando para os pais, ela está trabalhando para o sistema dela, entendeu? Então, Sim, de que forma que eu vou compreender se o que eu carrego é só meu, desta minha existência, ou se eu carrego algo na minha bagagem, que é o meu DNA, né? Que não é só cor da pele, cor dos olhos, tom de voz, é muito sim, mais. É uma emoção intensa e profunda. E as sim, constelações, através dessas vivências, que se abre um campo, e esse campo é aberto a partir do momento que a pessoa, ou seja, o cliente, ele quer, do fundo do coração, ele quer profundamente encontrar uma solução. Então, esse campo se abre para encontrar, dentro dessa dinâmica, a causa. O que está sim, sim, acontecendo com a pessoa é um efeito. Então, vai lá atrás e encontra a causa. Às vezes é uma falta de perdão, é uma falta de reconciliação, é um ajuste, um equilíbrio em uma das leis, né, que foi definida, Bert sim, Helling definiu muito claramente, entre todas as leis universais, as leis divinas, ele contemplou três, que é o que rege os nossos relacionamentos, seja eles sim, dentro da família ou fora da família, pessoalmente ou profissionalmente. As leis, a primeira é o direito de pertencer. Se houve uma exclusão, voltando a olhar para o passado, né, para os sim, ancestrais, esse indivíduo que foi excluído, ele precisa encontrar o lugar. Como ele não sabe, ele não tem noção, ele procura através de um conflito na família, através de um descontrole emocional, uma doença. Né? Então, o direito de pertencer é sagrado, é divino, ninguém tira. Um sim, sim. aborto que não foi considerado. Tá? Então, dentro dessas leis, nós vamos olhar o que ficou sem uma reparação. O que ficou iniciado que não foi concluído. E nós estamos a serviço do nosso sistema, estamos aqui para concluir aquilo que ficou inacabado das gerações anteriores. Interessante. Eu achei interessante uma frase que eu li nesse livro do Bert Hellinger sobre as constelações familiares, que ele diz assim, Bert Hellinger, ele pergunta pelos acontecimentos, não pelo que a pessoa está pensando ou que está sentindo. Olha que interessante. Perfeito. Veja, é justamente isso que você está dizendo. Quando uma pessoa te procura para buscar entender o seu sistema familiar, é um Uhum. acontecimento que faz com que ela te procure, né? E eu achei Exatamente. muito interessante, eu tive a oportunidade de participar com você lá em Cascavel, do momento que você estava fazendo as constelações e como a gente vai vendo as resoluções, né? Então, só Exato. para quem, vamos supor, está entrando agora, tem bastante gente participando aqui, Sim, tô vendo que aqui, tem nunca bastante gente. participou de constelações, que nunca viu uma constelação. Então, Uhum. mais ou menos funciona assim. Tem algum acontecimento na minha vida que eu quero entendê-lo, quero compreendê-lo, então eu procuro um constelador, no caso, você é consteladora. Então, ali no momento da dinâmica, você coloca a pessoa que quer resolver ali ou quer entender algum fato da sua vida e você coloca algumas pessoas ali que, no caso, representem a família dela. É isso? E Exatamente. nessa representação das pessoas que ficam ali naquela hora, pela questão do inconsciente coletivo, das pessoas estarem se deixando representar o personagem da vida daquela família, é que acontece, então, toda essa questão da fenomenologia de entender os emaranhados. É isso? Exatamente. Veja bem, esses emaranhados são situações que acabam sendo muito corriqueiras no dia a dia. Né? Tem Sim, pessoas que parece que ela vive de conflito, ela cria problemas, se não tem, ela cria. Ela não sim, tem culpa, ela não tem culpa, porque se ela tivesse livre, se ela estivesse livre, ela não ia buscar conflito, ela não ia procurar sim, problemas.
ela não ia atrair relacionamentos para criar o problema para ela, né? sim, Então, veja bem, voltando. Quando a pessoa está livre, né, ela vive a vida plenamente. Porém, existe uma questão, não é nem certo nem errado. Dentro da lei da compensação, sim, o que é o equilíbrio entre o dar e o receber? O indivíduo recebeu a vida e junto toda essa carga morfogenética, ou seja, as situações problemáticas, as dores, sofrimento e tal. Se essa pessoa fica livre, sem reparar, sem olhar com compaixão para este ser que veio antes dele, vai se sentir consciência pesada. sim, Se essa pessoa, para ser livre, ela tem que antes olhar para os antepassados, ela tem que antes rever essa questão, agradecer e honrar, aí então ela vai ficar livre. Você sim, quer ver um exemplo bem prático? Por exemplo, uma família que tem muitos indivíduos que são doentes, vários membros doentes. E algumas famílias ainda dizem, nossa, aqui todo mundo tem problema. sim, Se sim, dentro dessa família, que seja uma família lá de 8, 10 irmãos, não importa, uma pessoa é saudável, essa não carrega nenhuma doença, ela não tem problema nenhum. Ela é saudável. Como que ela se sente em relação aos outros membros da família? Culpa pesada ou culpa leve? sim, Ela se sente culpada. Porque como que todo mundo é doente, só eu sou livre? Só eu sou saudável? Então, sim, ela vai criar uma situação para ficar com a consciência tranquila, sendo igual aos irmãos, adoecendo. sim, Né? sim. Eu achei interessante um ponto que o Bert Hellinger trabalha também, lembrando, né, esses três pontos importantes, que é o pertencimento, a hierarquia, o ordem e o equilíbrio do dar e receber. Ele fala sobre Isso. a questão das pessoas que se sentem excluídas. Então Uhum. ele diz assim, quem são os excluídos? São aqueles que por alguma razão se sentiram deixados de lado pela família, né? É. É interessante o que você estava falando agora, Elu. Vamos por numa família que tem vários doentes, só uma pessoa não está doente, então ela acha que ela está sendo diferente de todos os outros, então ela acaba também criando uma tendência a buscar algo psicossomático, vamos dizer assim. Mas do Sim. outro lado também, o outro extremo também é verdadeiro, como aquelas pessoas que se sentem o patinho feio da família, né? Todo mundo é Certo. bom, só eu sou ruim, né? Então, dentro Uhum. desta questão, é aí que está os excluídos desse sistema de pertencimento, seria tanto quem se acha o patinho feio, como aquele que está bem no sistema e se sente diferente, ambos aí, de alguma forma, eles se sentem excluídos desse sistema, no sentido assim, o sistema está caminhando de um jeito, só eu estou sendo diferente, ou não. Veja bem, é isso que eu mencionei antes, a questão da Sim, lealdade, tá? sim, sim, Se eu não estou livre, eu preciso ser igual aos outros. Eu preciso sim. pertencer a esse sistema. E pertencer é estar dentro do padrão, tá? Então, eu às Mesmo vezes com a falo, dor, né? Pertencer mesmo com a dor, né? Por exemplo, né? exatamente, exatamente. Não, se não tem, provoca. Porque daí Sim, fica sim, dentro do padrão, entendeu? Porque o nosso medo, Jesus, é sair do padrão, entendeu? sim, Se eu saio do padrão, eu perco a minha base, eu fico excluída. Então, eu preciso criar uma condição inconsciente, mesmo na dor, para me sentir pertencente. sim, Compreende? Porque eu não tenho a sensação da liberdade. Tem esse livro que eu gosto muito também, que se chama A Cura. Olha, sim. eu Cura de indico muito Bert Hellinger. Bert Helling. Eu tenho uma afinidade. Esses livros que estão aqui atrás de mim, a maioria são dele, né? Então, Olha assim, que bem. dessa colocação que você fez, como se sentir pertencente ou excluído? A lei é Sim, clara. O direito de pertencer ninguém tira. Mas como eu sim, não tenho consciência, eu fico pertencente à família, mesmo na dor, mesmo no olha, conflito, mesmo na perda. Então, sim, sim, enquanto eu não procuro essa compreensão e eu olho para aquele meu antepassado que foi excluído e eu dou um bom lugar no meu coração, eu tenho um sentimento de compaixão e eu olho e digo: eu sinto muito por você. sim, Eu sim, estava seguindo você no destino. Por favor, me deixe livre, seja querido papai, querida mamãe, querida vovó,
me deixe livre para que eu prossiga o meu destino, agora sem culpa. É justamente Então, honrar aqueles que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, né? É o que eu sempre exatamente. também é o que eu sempre trabalho, por exemplo, numa pessoa que às vezes perdeu um ente querido, morreu. Vamos supor, o ente querido partiu, morreu, a morte foi uma causa muito ali dolorosa para aquela pessoa e às vezes ela não consegue superar. E é o que eu digo para a Perfeito. pessoa, a morte, ela tirou a pessoa fisicamente do seu meio, mas essa Exato. pessoa, ela sempre vai existir na sua alma, no seu coração, no seu sistema. Então, reconciliar, não é verdade? Muitas vezes com fatos da história que ficaram muitas vezes ali, vamos supor, sem resolução, é o Uhum. caminho para a pessoa encontrar a paz com aquela pessoa dentro dela que talvez já te partiu. Olha, excelente, excelente isso que você está falando. E até eu cheguei a me Sim, emocionar pelo seguinte: às vezes eu falo assim, meu Deus, como chegar e falar para a pessoa, despertar a consciência dela que a morte não existe, entendeu? sim, Que a pessoa sim, cumpriu a missão dela, fechou o ciclo de vida e ela precisa ir. Dentro dessa sim, incompreensão, que é a nossa ignorância humana, eu não quero sim, sim, perder ninguém, eu não quero perder um ente querido, porque justamente. eu amo. Só que aí entra a questão da lei da ordem, Jesus. O que que é honrar pai Sim, e sim, mãe? Antes de honrar pai e mãe, eu tenho que honrar a Deus. Se eu sim, acredito nele e esse ente querido foi chamado, eu preciso libertar. Daí sim, o que que acontece? Vamos supor uma esposa, ela perde o marido, tá? Mas ela não se conforma porque sente falta, porque amava muito, enfim, ele era uma pessoa importante na família. Ele sim, não deixou, ele não perdeu a importância na família, ele apenas está numa outra dimensão. Aí o que que sim, ocorre? Se fica um filho ou um neto e essa viúva se apega a essa criança ou a esse filho, entendeu? Mas ela, nesse apego inconsciente, ela diz: Você é minha vida. O famoso ditado: Agora você se tornou minha tábua de salvação. Se não sim, fosse sim, você, eu não teria motivos para existir. No fundo, ela quer morrer, ela quer ir junto com o marido, mas não sim, sabe como. Esse indivíduo, esse filho, esse neto, por amor, fala assim: Querida vovó, eu vou no seu lugar. sim, Olha sim, como, olha como a falta de compreensão em relação à morte justamente, e esse apego compromete a vida dos nossos descendentes. E nós não temos o justamente. direito. Então, Nós essa lei, que é inconscientemente muito acabamos clara, carregando aqueles que estão ao nosso lado. essa lei da ordem, tá? Essa hierarquia, não é só hierarquia familiar, é uma hierarquia divina. É Deus acima Sim, de tudo, sim, depois os nossos pais, e aí nós. Então, se eu não sim, tenho essa consciência, eu crio uma desordem familiar. Um sim, membro saiu, desequilibra tudo. Mas espera aí, justamente. saiu um membro, mas ele não foi. Ele saiu porque era o momento dele. E se ele Sim, foi um bom membro na família, ele deixou uma estrutura familiar, sim. entendeu? Então, a hierarquia que a gente vê hoje ainda está muito aquém as pessoas realmente compreenderem o que é uma ordem familiar. É às vezes a falta do amadurecimento, né, Elô? Porque a gente sabe que no processo biológico o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Veja, é uma ordem, um sistema biológico tem essa ordem. E muitas vezes, quando a gente não aceita a separação de alguém através da morte, às vezes por trás também tem um elemento inconsciente da imaturidade, do egóico, porque às vezes a gente é Exato. egoísta, na verdade a gente está sofrendo, não talvez lá no fundo porque o outro foi, porque o outro proporcionava coisas boas para mim, o outro me ajudava em tantas coisas. Então, às vezes, sem a gente perceber, essa nossa questão instintual, né, aquela questão do primitivo que Freud fala no inconsciente, é o que está prevalecendo ali. Então, o É, amadurecimento é como você estava dizendo, é a aceitação sobre aquilo que faz parte da ordem natural das coisas. E talvez essa exatamente. palavra hoje é muito mal incompreendida, a aceitação. A gente tem medo de aceitar a dor, o sofrimento, aquilo que a gente passa, mas, por exemplo, a dor, o sofrimento, eles fazem parte da vida humana que, quando bem olhado, a gente vai perceber que talvez eles nos ajudaram a nos tornar pessoas melhores. Por exemplo, eu estou lendo uma frase do Bert Hellinger aqui, ele diz assim, a compaixão
exige a coragem de expor totalmente ao sofrimento. A compaixão exige a coragem de expor totalmente ao sofrimento. A compaixão, sofrer com o outro, né? Entender a dor do outro, ela passa pelo processo do sofrimento. Então, ver o sofrimento não como algo que tira, algo que, como fala, nos desgasta, né? Mas algo de cura. Eu vou dar um exemplo para você de um livro, de um Depois eu trecho quero que falar eu li sobre do a Bert, compaixão. certo? Não, pode dar o Olha que, exemplo. sim, veja bem, desse livro aqui, na página 28, ele dá um exemplo, o Bert Hellinger dá um exemplo. Ele diz assim, uma paciente, ela tinha sofrido o abuso sexual do pai. Aí a psiquiatra que atendia ela estava muito indignada com a situação que a moça havia passado. Então o Bert Hellinger pediu para fazer uma constelação ali daquela moça que tinha sido abusada. E colocou na constelação o pai. Então todos ali no sistema olharam com aquele olhar de ódio para o pai, que havia cometido o abuso com a filha. O que o Bert Hellinger pediu? Que a psiquiatra que estava atendendo a moça se posicionasse ao lado do pai, que foi o agressor. Então olha o que aconteceu. No momento que ela se posiciona ali ao lado do agressor, todos do sistema passaram a respirar aliviados. Então, nesta constelação, ele descobriu que o terapeuta deve sempre se ligar ao agressor, porque, na verdade, aquele que cometeu o ato é alguém que estava ferido. Exatamente. Então, É, olha que interessante, né? você sabe que eu gosto também de citar os livros. Esse outro livro, não sei se você já leu, se você tiver oportunidade, Desatando os Laços do Destino, do Bert Esse eu não Hellinger. li, sim. Tá, esse livro, ele traz uma abordagem muito bacana sobre a compreensão das doenças. A Sim, maioria dos cases aqui, dos acontecimentos, que foram após as vivências, ele passou para o livro, né? Não foi sim, teoria sim, e prática, foi prática e teoria, sim, fala sobre câncer, sobre a dinâmica do câncer, né? Da onde que ela vem, como que ela acontece, quais as causas, por que que se desenvolve. Por exemplo, sim, quando né, nessa questão de olhar para Deus, mas Deus não é justo, como que Deus faz isso? Uma criança que não deve nada, que ainda não sim, sofreu, vai pagar o quê, né? A criança está a sim, serviço dos pais. Às sim, vezes, lá atrás, não teve um perdão, uma compaixão e ficou uma raiva, sim, né? sim, E isso vai somatizando, sim, né? Que são as doenças psicossomáticas. E vai passando de geração para sim, geração. Alguém vai ter que olhar para isso, sim, dando sim, talvez a própria vida para poder parar, é como se fosse estancar. Chega, não vai mais para frente. Então, esse livro traz uma abordagem muito bacana sobre tem uma doença na família, não combata a doença. sim, Quem combate a doença, que não aceita, vai passar para a geração seguinte resolver. Então, ao invés de justamente. combater a doença, eu volto ao passado, eu olho para trás e vejo onde é que isso começou. Chegando Sim, nesse encontro, digamos, uma, duas, três, quatro, cinco gerações, às vezes é possível olhar 7 gerações anteriores, né? certo. E aquilo foi passando. Aí chega no momento que, se a pessoa não tiver compaixão, tá? Por aqueles que criaram, digamos, a situação de uma forma Sim, inconsciente, né? Não precisa voltar a brigar, não tem que ficar raiva, porque a sim, raiva, né, ela vai contrair essa doença, seja ela uma apendicite, uma sim, renite, as doenças que terminam com it normalmente têm por trás uma dinâmica da raiva no sistema. Então, é esse olhar de amor, de compaixão, que vai trazer essa libertação. Tá? eu acho interessante isso que você está falando, né? Sobre ter compaixão dos nossos familiares lá atrás, porque isso é uma coisa que a gente vê rotineiramente, assim, atendendo as pessoas. Às vezes, num diálogo, a pessoa diz, olha, meu pai e minha mãe não me deram aquilo que eu precisei lá atrás. Mas, às vezes, também eles não tiveram aquele carinho, aquela atenção, aquilo que você está cobrando deles ali naquele momento. Então, ter compaixão é perceber, assim como eu estou sofrendo, eles também sofreram, eles também passaram. Então, nessa dinâmica da compaixão, do perdão, a gente vai criando ali a resolução dos conflitos que a gente vai trazendo na nossa linha familiar, né? Exato. Se sabe, Jesus, que o ano passado, eu acho que foi mais ou menos meio a meio. Eu fiz Sim, constelações para fora do país
e aqui dentro do país, entendeu? E era muito sim, incrível, porque eu não vou mencionar agora os países, porque tem várias pessoas aqui de outros países que já fizeram constelação comigo, que eu estou percebendo que estão participando. Eu agradeço muito de coração, né? Mas o que me chocava, inclusive no grupo, quando era feito em grupo, o que chocava era o seguinte: as pessoas que saíram do seu país, olha onde começa a nossa sim, honra. Quem sai do país dizendo, eu vou embora dessa desgraça de país, isso aqui não vale nada, eu não aguento mais isso, eu vou para outro país procurar a felicidade. sim, Ou quem deixou a família porque a família é doente, tem alcoólatra, tem, aí como que se fala? Viciados, né? sim, Dependentes químicos, tem conflito. Eu não quero essa família, eu vou embora, porque lá eu vou encontrar felicidade. Essas sim, pessoas, olha, eu lamento ter que dizer o seguinte: enquanto elas não repararam isso, elas não voltaram a ter essa honra, honrar a pátria, entendeu? Honrar sim, os pais, agradecer por tudo que receberam deles, porque eles deram aquilo que você falou, no limite sim, deles. Só quem é pai e é mãe sabe que ninguém sim, deixa de dar algo para os filhos para ficar para si. Os pais sim, tiram da boca, eles deixam de sim, comer, de se alimentar para alimentar os filhos. E eles deram o que é de melhor. Então, se essa sim. Às vezes numa fala dessa, às vezes numa fala dessa, a gente percebe também um sentimento de ingratidão, né? Como se alguém quisesse só completamente. receber, mas não soubesse dar alguma coisa nesse sistema, né? Você sabe que aqui eu tenho um espaço terapêutico, então tem outros profissionais que também atuam aqui, né? E as Sim, pessoas vêm receber cuidados, enfim, cura. E às vezes eu observo algumas pessoas que fazem terapia com frequência. E esses dias até um marido de um casal que os dois vêm aqui, e ele disse assim: Olha, eu estou começando a perder a fé em terapia. Aí eu falei: Por quê? Porque a minha esposa faz toda a vida que faz terapia e eu não sei o que acontece com ela, entendeu? Parece que tem alguma coisa que ainda falta. Daí eu falei para ele: Olha, cada um tem uma chave, a mudança é uma chave que se vira por dentro. Enquanto ela sim, não virar essa chave, se ela está tratando só o corpo físico, ela pode até melhorar o físico. Mas se ela não trata a mente para melhorar a qualidade dos pensamentos, não vai melhorar o sim, sentimento, logo não vai mudar o comportamento. E eu falei, então não desista dela. sim, Continue acreditando que talvez já está perto de virar a chave. Cada um tem o seu tempo, entendeu? claro. Aí ele falou assim, falando assim me dá até uma esperança de que as coisas vão acontecer, entendeu? Por que estou falando isso para você? Porque essas pessoas que não têm gratidão pela vida, não tem terapia Sim, no mundo que resolva. Entendeu? Ela pode fazer o que ela sim, quiser. Eu sou terapeuta holística há mais de 20 anos. sim, Renascimento, reiki, barra de axis, constelação, ama PNL, já conversamos sobre PNL também, você também ama sim, PNL, né? Mas enquanto a pessoa não se curvar perante os pais, enquanto ela ficar criticando os pais, o que é honrar pai e mãe? A hora que você olhar para o seu pai e disser, eu aceito você e te amo do jeito que você é. Quando eu olho para a mãe, eu digo: você é a melhor mãe do mundo. Eu aceito você exatamente como você é. Enquanto a pessoa não faz isso, ela vai continuar buscando, ela vai continuar buscando. sim, Então, às vezes eu falo que a viagem é muito curta, não precisa ir fazer faculdade em Harvard. É sim, sair daqui para cá. É uma sim, viagem curta, entendeu? Mas ela precisa passar por esse processo. Jesus, eu digo que tem um livro do Bert Hellinger também, O Essencial é sim, Simples. E ele fala como as pessoas gostam de complicar, sim, tá? sim, E o que é o simples? Se eu vim depois, eu não posso mudar o que veio antes, justamente. entendeu? Então, é a ordem de precedência. Quando eu olho para os meus pais, por exemplo, meu pai está com 96 anos. E essa Sim, semana passada, semana que passou, eu liguei para ele e falei: pai, o que o senhor tem feito? O senhor continua bem? Ele fala assim: olha, eu vejo esse povo aí, todo mundo se trancando dentro de casa, morrendo de medo de morrer e tal. Ele disse: não adianta se cuidar. Foi engraçado. Morrendo de medo de morrer. Ele falou assim: agora não adianta ficar no desespero. Cuidados tem que ter todo dia. sim, Oração é todo dia. Eu sempre faço isso. Eu não durmo sem fazer minhas orações. Eu tomo sim, meus remedinhos caseiros todo dia,
né? sim, Aí eu falei, pai, me dê uma dica, me fale para me prevenir. Será que eu vou chegar em 96 anos com essa lucidez, com essa saúde sua? Você liga sim, para sim, ele, a hora que você ligar, ele está contando piada, dando risada e ainda te dando uma dica o que você deve fazer. Aí eu pensei, meu sim, Deus, que bom que eu tenho ele, tá? Que é uma prova autêntica minha, o quanto eu honro ele, o sim, quanto eu sim, ouço. E ele fica todo feliz quando eu peço um conselho, peço uma receita, entendeu? sim, sim, Por que eu estou falando isso? Esse é um exemplo de gratidão. Mas eu não sim, quero saber de mudar o meu pai, de dizer que ele está errado, que não aceita celular na mão dos outros, que não quer saber de WhatsApp. Não quero saber, eu não vou falar nada sobre meu pai, entendeu? sim. Então, é na sutileza que você observa, e você, eu imagino que nas confissões você deve ouvir muito, que até você me disse que se as pessoas fizessem mais constelações durante a vida, teria menos fila no confessionário, né? E aquela minha amiga que constelou e falou assim: agora, eu vou perguntar para o padre: será que é pecado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Né? E ela foi lá e conversou com Entendi. o padre, amigo dela, e ele disse: olha, minha filha, Deus é um só. Você está escolhendo o caminho para você seguir Cristo. E quem está no caminho de Cristo está buscando o que é bom. Então não se sinta culpada por nada, né? Tudo que É, você está buscando. a própria fé nos leva ao amadurecimento, né? Qual que é o desejo de Jesus? É salvar, é trazer a vida, né? Então, É, veja, da onde que vem a nossa sabedoria, a nossa inteligência? Ela vem de Deus. Então, Deus proporciona meios, né? Aí, através da ciência, das terapias, para que a gente possa viver melhor, né? Então, não é, existe uma contradição. O Papa João Paulo II, ele escreveu um documento chamado Fides et Ratio, né? A fé e a razão. Então, ele fala, o ser humano é como se fosse um pássaro. De um lado ele tem a fé, de outro ele tem a razão. Sem isso o pássaro não consegue voar. E é uma realidade, né? as duas asas, né? Justamente. Então, quando a gente vai entendendo isso, a vida vai se tornando menos pesada, né? E uma coisa não compete com a outra. A Exato. religião, ela tem o seu âmbito. A religião, a episteme dela, a preocupação do foco de conhecimento dela é outro. Veja, de Uhum. uma terapia é outra forma. Então, eu digo assim, são coisas que podem interagir junto sem uma prejudicar a outra, né? Uhum. Você trazer um elemento terapêutico para a sua fé, isso só vai te ajudar você a rezar mais, você ser um melhor cristão, ou se você é de outra religião, vai te ajudar você a professar melhor a sua fé na sua religião. Então, não há como que fala, essa dicotomia, né? A gente tem que saber justamente filtrar as coisas que nos fazem mal, isso sim, né? Eu digo assim, o ódio, a mágoa, o ressentimento, isso sim a gente tem que filtrar. Mas se nós temos aí ferramentas, né, vamos dizer assim, na área emocional, para nos tornar melhores seres humanos, por que não colocar isso também a serviço da fé, para que a gente possa amadurecer muito mais, né? Então isso é muito interessante, né? E quando você estava falando sobre esta questão de honrar pai, honrar a mãe, né, honrar o nosso sistema, que a gente não pode alterar as coisas lá atrás do nosso sistema, eu fiquei pensando uma coisa, nós podemos atuar no nosso sistema atual, na onde a gente está. Então, nós Uhum. somos os protagonistas do momento da nossa história que nós estamos vivendo. Então, se fazemos boas escolhas agora, se a gente semeia o perdão, se a gente semeia a paz, se a gente vai reparando as coisas, então, veja, aquilo que virá depois de nós será muito melhor, porque nós tivemos a capacidade de compreender melhor, né? Eu penso isso a nível mundial. Olha quantas guerras tiveram lá atrás. As guerras foram coisas tristes, muitas pessoas morreram, povos ficaram divididos. Hoje a gente amadureceu tanto no nível do diálogo. Então, veja, nós podemos fazer a diferença no mundo que nós estamos hoje, né? Evitando a Exato. guerra. Então, o conhecimento, a tradição, tudo aquilo que vem na história, se a gente saber utilizar para o bem, a gente Uhum. cria realmente um mundo melhor, né? Esta é a ideia, né? A gente É, sempre aproveitar daquilo que nos aconteceu para criar algo melhor, algo novo, né? Não no sentido de querer dizer que foi melhor do que o outro, pelo contrário, que cada época, cada geração tem a sua maneira de pensar, a sua forma de ser,
Não nesse É, sentido de comparação, mas assim, olhar para trás e ver quantos ensinamentos vieram. Eu fiquei pensando esses dias, olha o que Platão escreveu lá atrás, olha o que Sócrates escreveu, Aristóteles. uhum, Depois a filosofia teve uma longa história de amadurecimento, mas se não fosse cada um no seu tempo, a gente não teria é. essa riqueza que a gente tem hoje, né? Mas nos movimentos das constelações, nesses movimentos, um dos mais importantes, eu acho que além da gratidão e tal, é a aceitação. Porque como você está falando, tudo é contemporâneo. 200 Sim, anos atrás não tinha o conhecimento que tem hoje. 100 sim, anos atrás também não. Então, olha só, a nossa ignorância, querer olhar para trás e pensar, por que que meus pais não fizeram isso comigo? Por que que eles não me justamente. deram mais? Porque eles não tinham. Então, eu Sim, penso sim, muito agora, Jesus, que nesse momento contemporâneo, com esses recursos, né, com essas terapias, com todo esse movimento religioso, independente da igreja, da religião, as sim, pessoas estão se abrindo um pouco mais e se despindo, isso muito sutilmente, deste ego, né? sim. Porque antigamente podia pensar, tá, não fizeram isso para mim, eu também não vou fazer, entendeu? Quando eu olho para minha história, tudo aquilo que eu tive que conquistar, que lutar Sim, para adquirir, agora eu quero deixar mais fácil para os outros. Mas dentro de um processo de gratidão, porque que bom que me ensinaram, que me treinaram, né? A sabedoria da minha mãe era ímpar. E eu não paro de sim, sim, agradecer e de reconhecer que o que eu sou, eu trouxe deles. O que eu claro. me tornei foi graças a eles. Então, Sim, quando eu olho para esse processo, né, de que a hora que a pessoa coloca uma vivência, coloca um movimento, uma questão, ela não está trabalhando só para ela está trabalhando sim, para o todo. Ela vai se claro. tornar uma pessoa mais holística, porque ela está ajudando, né, Sim, a deixar mais leve para aqueles, e sem culpa, aqueles que já foram, que são os nossos antepassados, e já está sim, liberando para os descendentes. Então, quando você faz um movimento sistêmico, quando coloca uma questão, eu falo que é como se joga aquela pedrinha na água. Você joga a pedra na água, ela vai fazendo ondas, 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 até que some. Uma constelação, se você coloca para você, seja para trabalhar o seu pai, sua mãe, relacionamentos, a área financeira, não importa. Vai sim, muito longe. Ela expande, tá? Com o movimento de 5 gerações antes, pelo menos, e vai deixar sim, livre para várias gerações no futuro. Então, isso é uma quebra de padrão do nosso ego. sim. Né? Mas daí o que que Uma, acontece? Tem pessoas que têm medo, e o medo, a gente sabe que o medo não é medo, né? Assim como a sim, sim, timidez. Eu estou negando algo dentro de mim. Então, só se eu disser que tenho medo, ou é o medo do julgamento, o medo do que os outros vão pensar, eu estou negando aquilo que é meu. E se eu sim, nego a vida, logo eu nego o que é meu. Então, sim, hoje, procurar uma constelação está virando uma coisa assim muito, muito pronta, porque não é algo para se dizer, só pela religião, vou deixar para os meus filhos fazerem, ou então, por que que outros não fizeram antes? Que bom que sou eu. A sim, pessoa sim, chega com o maior problema, maior conflito. Depois que ela resolve, tem um outro livro do Bert Hellick que se chama Um Mal que se Transforma num Bem, um ponto de mutação. Tá? Eu tenho sim, ele, não sei onde ele está agora. Enfim, aí esse livro ele traz essa abordagem. Enquanto eu não tenho consciência, enquanto eu não resolvo, eu estou no sofrimento. E é como se sim, fosse um padrão. A hora que eu encontro a causa e eu resolvo, ou faço uma inclusão, ou entro em equilíbrio, aquele que perdeu passa a ganhar, né? Ou ordeno a hierarquia, isso passa a ter solução. Então, aquilo que era o mal foi o que te trouxe para você encontrar um bem. Não é lindo isso? certeza. É a É um gente movimento aproveitar todo. aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que a gente passou, para transformar numa experiência positiva, né? Eu sempre digo Exato. assim, de repente alguém que na infância passou fome, por exemplo, aquilo pode ser a motivação dela para levá-la ao esforço, ao trabalho, a estudar, para que ela possa superar aquele medo que ela teve lá atrás, por exemplo, dessa necessidade do alimento, um exemplo, né? Então é a gente saber Uhum. utilizar mesmo desta questão de você transformar o mal num bem maior, né? A gente tem essa capacidade,
por meio da reflexão. Porque, no fundo, toda terapia ela tem um objetivo, levar o ser humano ao bem-estar, né? Qual que é Exato. o intuito de toda terapia? Levar o sujeito a se encontrar com ele mesmo, né? Nesse sentido, Uhum. Jung trabalha uma coisa muito interessante, que a teoria dele do processo da individuação. Para ele, o que é você chegar ao seu eu mais profundo, você alcançar o self? É você olhar ao seu redor tudo que você viveu, as alegrias, as tristezas, e você perceber que isso foi um caminho para te levar aonde você está hoje. Então eu vou abraçar a minha história não com julgamentos, mas Certo. a cada acontecimento eu vou perceber qual era o movimento que estava por trás, o fenômeno que queria me dizer alguma coisa. Então isso é muito bonito, porque é realmente aí o que está em várias linhas de terapia, né? É quando a gente começa a enxergar a nossa história sem julgamento, como você dizia há pouco lá atrás. Eu não quero negar a minha coisa. Eu tô com uma enfermidade. Eu não quero assumir essa enfermidade. Eu só estou jogando isso para frente. Mas você tem que Exato. abraçar aquilo e você saber lidar com aquela situação. É você buscar ali uma resolução daquele acontecimento. Será que aquela enfermidade não está me mostrando coisas que eu tenho ainda a resolver, a coisas a pensar na minha vida, a ser trabalhadas, né? Eu gosto muito do exemplo do Padre Léo da Canção Nova. Ele foi um grande pregador e no final da sua vida ele teve um câncer. E ele tinha um evento para fazer, um evento muito grande da Canção Nova, e nesse último encontro, mesmo debilitado, ele foi. E ali naquela pregação dele, ele dizia assim, olha, eu não sei por que me veio o câncer. Durante muito tempo eu ficava me perguntando por quê, por quê, por quê. Até que um dia em oração, Deus disse assim para mim, Léo, não pergunte mais por quê, mas pergunte para quê. Para que eu me tornasse um homem melhor, para que eu perdoasse mais, para que eu pudesse buscar uma vida melhor. Então, quando a gente vai mudando a nossa maneira de olhar para os acontecimentos tristes, a gente encontra, então, ali uma harmonização e a gente se encontra com a gente mesmo, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Você sabe que durante as constelações, as palestras que tem normalmente todas as quartas-feiras aqui no meu espaço, eu tenho dito o seguinte: quando a pessoa entra, depois de toda a abordagem, de fazer uma, uma espécie de reconciliação consigo mesmo e tal, através Sim, do sim, relaxamento, eu peço o seguinte: desarme-se de qualquer tipo de julgamento. Um sim, dos pontos mais altos de aprendizado das constelações é o não julgamento. Porque sim, quando você vivencia aquela história, né, aquelas pessoas muito, talvez ansiosas ou céticas, elas já querem resolver. Elas acham que se resolve pela mente. E não se sim, resolve pela mente. É o tempo e o amor. E eu falo sim, assim, quando você sai daqui, você não leva nada do que é seu. Não porque o método não permite que leve, porque você toma consciência de que você pode se desemaranhar deixando o que é dos outros com os outros e cuidando da sua vida. sim, Então, sim, quanto mais a pessoa traz os cuidados pessoais, por exemplo, a pessoa vem falar de, olha, vai ajudar em alguma coisa isso? Vai agregar? Ou se ela fala duas, três vezes a mesma coisa, eu pergunto, e sim, se tivesse um jeito de você mudar esse pensamento, você gostaria? Porque daí eu tiro sim, ela daquele foco, entendeu? De só sim, sim, trazer o problema, o emaranhado, e eu coloco ela no foco da solução. Então, quando ela presencia ou ela representa alguém durante uma constelação, ela sai dali com uma mudança de pensamento na hora. Porque ela viveu na pele daquela pessoa que não queria ter feito aquilo. Né? sim, Por sim, exemplo, uma criança que, às vezes, os pais falam, quero resolver o problema do meu filho. Uma criança que tem problema na escola, dificuldade de aprendizado, ou mesmo de relacionamento, ou muito conflito familiar. Não é a criança que vem constelar. A criança não precisa nem vir, é os pais que vêm. Ou, sim, sim, normalmente, é a mãe. E quando eu pergunto, e cadê o pai? Ah, o pai foi embora. O pai era um cretino, era um traste, entendeu? sim, sim, Então, enquanto não tem essa consciência, e a pessoa que representa esse pai que foi embora, entendeu? Ela se coloca no lugar dele, ele não era um traste. Ele estava seguindo alguém do destino que ele não podia ficar num casamento feliz se o pai dele foi infeliz no casamento dele.
Aí sim, essa sim, pessoa diz, nossa, meu Deus, esse papel que eu fiz tem tudo a ver com alguém da minha família. Coincidência? Não. Ela sim, sim, para de julgar os relacionamentos, para de julgar filhos que têm problemas porque são filhos de pais separados. A sim. dinâmica é muito maior do que a gente imagina. Então, é um aprendizado que a pessoa não vai só naquele momento da experiência, ela vai levar pela vida fora. Tá? Então, eu acho isso assim Mas o isso, máximo de aprendizado. mas isso que você está falando é muito interessante, Elô, porque naquela hora a gente estava dizendo assim, de muitos filhos que não reconhecem os pais, não honram os pais. Mas também tem esse lado invertido dos pais que, às vezes, compartilha coisas com os filhos, ou seja, coloca situações sobre os filhos que eles também não merecem estar recebendo aquilo. Nesse livro mesmo do Bertin Hellinger, ele dá um exemplo, ele diz assim, ó, justamente uma mulher, ela diz para o filho dela, o seu pai é impotente ou não fizemos sexo. Então o filho se castiga só pelo fato de ficar sabendo disso. Então só existe uma solução, segundo Bertin Hellinger, o esquecimento espiritual. O filho deve retrair-se desse conhecimento, ou seja, o filho não deve assumir para ele esse problema conjugal que está tendo entre pai e mãe, porque isso pertence a uma outra ordem, não a ordem dele, né? Agora, você falou uma coisa muito séria que tem Uhum, acontecido no dia a dia. Por exemplo, sim, Bert Hellinger é muito claro nos livros dele essa questão: os filhos não devem saber as histórias dos pais. Os sim, filhos não precisam conhecer a intimidade dos pais. Mas o que sim, que acontece? Às vezes, na primeira briga do casal, um vai se queixar para os filhos, um vai reclamar para os filhos, um vai falar mal do outro para os filhos. Aí eu falo, mas e por que que você falou para o teu filho? Ele não precisava saber. Vou contar para quem? Eu não tinha com quem desabafar e ele é meu melhor amigo. Ou a filha é melhor amiga. O Bert é muito claro. Ele dizia o sim, sim, seguinte: filho não é amigo de pai, pai não é amigo de filho. Tem que ter respeito, tem que ter credibilidade, porque se o pai se torna o melhor amigo do filho, o filho se torna órfão. Porque amigo ele arruma os montes, pai é um só. Se a sim, mãe sim, diz, eu sou a melhor amiga da minha filha, a filha vai procurar uma mãe, porque sim, a mãe sim, se tornou amiga. E amiga ela tem várias, e mãe ela tem uma só. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eles não podem ser honestos, não é uma questão de honestidade, e nem desonestidade, e nem sim, lealdade, e nem fidelidade, nada disso. É uma questão de honrar o sistema, sim, manter uma hierarquia. Se os pais ficam fragilizados, como que os filhos ficam? Se os pais se tornam frágeis, né, os filhos vão se fragilizando. Então, se os pais têm problemas, é entre um homem e uma mulher, não sim, é familiar. Se eles conseguem manter essa estrutura, olha, eu acho lindo isso, porque quando o casal, mesmo na desarmonia, na desavença, eles mantêm, né, o diálogo entre eles. E quando vai levar para os filhos, já vai levar de uma forma clara, mas não na briga, no conflito. Se isso chega para os filhos dessa forma conflituosa, e às vezes exatamente isso. Ou a mãe já arrumou outro homem porque o pai não corresponde, tá? Ou o sim, pai justifica para o filho dizendo: eu traí a sua mãe porque sua mãe já não dá mais nada, não está com sim. nada. Quer dizer, olha o ponto que chega e O como que vai estrago, né, ficar que é causa, né? O exatamente estrago que nessa causa na área, mente da nessa pessoa. área. Prejudica totalmente a área da sexualidade dos filhos. Né? Sim, Aí depois entra até num processo de confusão de escolha, de parceiros, de fidelidade. Então, há uma orientação e que nós devemos deixar isso muito claro, Jesus, independente das perguntas, tá? sim, sim, Cuidado. Para manter uma família hoje é uma arte. E a família só vai ser mantida se tiver um casal. E se não sim, tiver um casal dentro da casa, pai e mãe juntos, não importa se vivem separados, mantenha a honra. Se o pai saiu de casa, não importa o motivo, que a mãe diga: esse é o lugar do seu pai. Se seu pai sim, estivesse aqui agora, ele faria isso. sim, Quando sim, o pai se refere à mãe, mesmo ela estando distante, também não importa o que ela fez, a sua mãe, honre a sua mãe, obedeça a sua mãe, cumpra o que sua mãe pede. Se os dois conseguem manter esse diálogo, manter esse equilíbrio, tenha certeza que a consequência vai ser menos dolorosa, tá?
vai ser um estrago bem menor na vida dos filhos, no aprendizado, na carreira profissional, na área financeira. Eles vão se manter inteiros e não sim. as partes, né? Até porque dentro dessa questão também do casal, né, Lu, pode estar havendo um problema de aquilo que você falava sobre as ordens primárias do dar e receber. Às vezes o esposo deu demais para a esposa, ou a esposa ofereceu demais para o esposo e não houve a compensação. Então, na verdade, Isso. não é outra pessoa que não é boa, mas talvez uma pessoa se ofereceu tanto de si que ela não teve a compensação que ela gostaria, né? Então, isso Desequilibrou. então, às vezes, assim, o pano de fundo, a causa principal foi a maneira da ordem desse dar e receber, né? Que gerou Isso. esses problemas secundários aí que acabou sendo passado para os filhos, né? Aham, exatamente. Bom, espero que tenha Mas é ficado. muito interessante esse ponto, porque, é, sim, oi, agora voltou. Ah, agora voltou. Então, eu encerrei aquele assunto, encerrei, entre aspas, né? Concluí Sim, agora nessa abordagem a questão da importância dessa hierarquia familiar, né? sim, De manter o diálogo entre o casal e não deixar vazar isso para os filhos, só quando os dois já tiverem um consenso. Nós entendemos isso, nós sim, tomamos uma decisão. Comunicar os filhos, mas não colocar os filhos no conflito, né? justamente. Não transferir para Então, os filhos aquilo que não pertence a eles, né? exatamente. E os filhos aprenderem, que também um aprendizado, talvez se não é pelo amor, é pela dor, mas agora tem outra vantagem que é pelo conhecimento, eles estão buscando muito cedo, os Com jovens sabem certeza. muito hoje, né? É eles aprenderem a se libertar disso. Eu deixo com vocês o que é de vocês, me libertem para que eu siga só com o que é meu. Precisa treinar os Sim. jovens a fazer isso também, né? Sim. Mas assim, para a gente resumir um pouco tudo isso que a gente conversou aqui nesse dia de hoje, se a gente que tivesse que sintetizar em poucas palavras, talvez a palavra seria reconciliação, né? A gente se reconciliar com nossa história, a gente recapitular, a gente não se deixar levar por esta força do ódio, justamente da mágoa, né? Mas, pelo contrário, que a gente busque no amor a força necessária para que a gente possa repaginar cada dia de nossa vida, né? Exato. E se você tem percebido quantas pessoas têm, pelo menos nesse momento, talvez de dor, têm se colocado mais de uma forma presente, né, trazendo Deus para dentro dos seus lares. E eu digo o seguinte: Deus tem que estar todo dia com a gente, não é só na hora da dor, né? Sim, Então, ter presença, ter os momentos de diálogo, de conversa, de oração em família, é tão bonito isso, mas precisa manter um sim, diálogo, né? sim, sim. Elu, a gente já está chegando no fim da nossa live, falta poucos segundos, o Instagram derruba sozinho. Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que participaram desta live hoje? Uma frase, talvez, assim, para que as pessoas possam meditar aí ao longo da semana, né? Ai, legal, muito bom. E primeiro, a gratidão enorme pelas participações. Estou vendo aqui muita gente, quero agradecer mesmo. Agradecer você, a gente já teve outros momentos para trocar tantas conversas, Sim, cresci muito, aprendi muito. Então, assim, nunca desista de você. Nunca é tarde para ter uma infância feliz, nunca é tarde para restabelecer o diálogo, para ter uma reconciliação consigo mesmo e com os outros. E deixo bem claro, amor e perdão o tempo todo. Minha gratidão enorme. obrigado, Elu, Deus abençoe, tudo de bom para você e Deus abençoe.